Muito bem, então, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Jurisdição, Academia, e Sociedade em Debate. Nós estamos aqui hoje com a companhia do desembargador Jaime Weingarten Neto, que é um dos nossos coordenadores aqui também do Centro de Estudos, e com o nosso convidado de honra, que é o Dr. Rodrigo Gringelli de Azevedo. Um breve resumo, depois o desembargador Jaime ele discorre mais sobre o currículo do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é professor e pesquisador na Pontifícia Universidade Católica. O doutoramento é em Sociologia, né, Rodrigo? E trabalha há muitos anos. A Sociedade Gaúcha e Brasileira conhece já o trabalho do Dr. Rodrigo com obras publicadas. E eu vou deixar então que o Jaime apresente mais corretamente o nosso convidado. Bem, muito brevemente, dando boa tarde aqui, né, aos colegas, desembargador Conrado e professor Rodrigo. Eu digo isso porque temos aqui já, e esse também é um dos motes do nosso encontro, né, o lançamento recente do livro do professor Rodrigo, Segurança Pública, Violência, Medo e Política no Brasil, né, um tema que está na ordem do dia, que é um tema da política nacional, que é uma prioridade dos brasileiros. E o professor Rodrigo, então, sendo sociólogo, jurista e criminólogo, professor titular da Escola de Direito da PUC e pesquisador e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coordenador do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência da Sociedade Brasileira de Sociologia. E logo na introdução do livro, do Conrado, o professor Rodrigo diz assim: é preciso, enfim, afirmar que políticas de segurança dependem de coordenação federativa, capacidade estatal, investimento, bem como, e aqui o nosso mote, de diálogo permanente entre academia, gestores públicos e sociedade civil. Esse é um pouco, né, também o nosso programa aqui, e com essa brevíssima introdução, fala para nós um pouco, Rodrigo, do que significa isso para ti aqui no tema específico da segurança pública. Certo. Bem, minha saudação, desembargador Conrado, desembargador e velho amigo Jaime, e a todos os ouvintes, espectadores. De fato, né, eu tenho uma trajetória que o Jaime conhece bem, porque foi meu contemporâneo de graduação em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso fazem já 40 anos, né, que eu ingressei, pelo menos em 1985. Era uma época de muita efervescência, né, o debate da Constituinte, final do período autoritário, e dali em diante eu acabei desenvolvendo uma agenda de pesquisa que me levou ao mestrado em Sociologia, depois ao doutorado, sempre com temas conectados com o funcionamento da justiça penal, do sistema penal, talvez até a partir da preocupação que a nossa geração acabou tendo de que a afirmação de direitos e garantias na Constituição não resolvia tudo. Ou seja, era preciso, a partir de 88, o aperfeiçoamento, a reforma, a correção de toda uma história, né, autoritária, inquisitiva, com todas as características históricas da nossa segurança pública e da nossa justiça penal. Então, o meu trabalho tem sido sempre nessa direção, né? E eu chamo a atenção, inclusive, esse é um dos pontos, né, que eu coloco nessa obra mais recente, que é o fato de que esse diálogo entre a academia e o poder judiciário e as próprias polícias, ele historicamente não é um diálogo fácil, né? Mas há muitos aspectos, de alguma maneira, que estão por trás dessa dificuldade de diálogo. Evidentemente que uma delas é uma certa arrogância acadêmica, e isso é uma autocrítica do campo acadêmico do qual eu faço parte, no sentido de que o conhecimento teórico a respeito do funcionamento das instituições, ele não nos dá uma prerrogativa, digamos assim, de um julgamento externo sem o conhecimento de como as coisas efetivamente funcionam, de como todos aqueles que são os operadores ou os servidores do sistema de justiça criminal e segurança pública atuam e de todo o esforço que fazem cotidianamente para que as coisas melhorem, as coisas se aperfeiçoem e tudo mais, né? Então essa tem sido uma das minhas preocupações,
né? Essa de fazer essa autocrítica, identificar quais são os problemas, inclusive do ponto de vista de uma tradição teórica no campo das ciências criminais e da criminologia especificamente, que acabaram nos levando a essa crítica externa, que é uma crítica muito potente, muito fundamentada, inclusive empiricamente, mas que eu tenho afirmado que ela está defasada, que ela parte de elementos teóricos que de alguma maneira foram úteis para entender o funcionamento do Estado, da justiça e das instituições na sociedade brasileira ao longo do tempo, mas a partir do momento em que o Brasil se redemocratiza, os desafios passam a ser outros e exigem um novo ferramental teórico que nós estamos construindo nessas últimas décadas, mas eu diria que, de alguma maneira, o ferramental teórico mais tradicional no campo das ciências sociais e da própria criminologia são muito defasados de alguma forma e também acabaram produzindo uma certa dogmática, ou seja, uma visão que prescinde dos fatos e que acaba partindo de apriorismos que não dão conta, evidentemente, dessa mudança de uma realidade extremamente que muda de uma forma muito rápida e que precisa ser compreendida, interpretada, e a partir disso, então, eu procuro estabelecer esse diálogo, né, com muitas pessoas com as quais eu convivo, que são meus alunos, que são colegas, como o Jaime na PUC, que são servidores do sistema de justiça criminal, para que nós possamos construir de uma forma mais coletiva caminhos, né, e saídas para o aperfeiçoamento dessas instituições. Rodrigo, me diz uma coisa. Eu tenho acompanhado teu trabalho há bastante tempo também. Assim, a gente percebe, assim, também que tu sempre tivesse essa preocupação concreta, assim, do trabalho não puramente teórico. Eu vejo que na pesquisa tu também faz pesquisa de campo, né? Nós estivemos conversando não faz muito tempo, né? Exato. E isso me chama bastante atenção, porque não acho que seja uma coisa assim. Claro, eu não estou desconsiderando outras áreas aí que o pessoal tem pesquisado, assim, mas tu tens feito essa pesquisa assim de campo mesmo, coletando. Tens tido facilidade de coletar dados, assim, as pessoas são resistentes. Eu falo muito isso em termos assim de magistratura, Ministério Público, nós assim que estamos, digamos, na linha de frente da coisa, né? Não sei se tu tens tido dificuldade em relação a isso. Bem, desembargador Conrado, de fato, né, a minha trajetória ela é marcada por essa inflexão, digamos assim, metodológica, né, que é o momento em que eu vou para o meu mestrado em sociologia. Sim. Ou seja, saio do direito, vou para uma outra área, que é uma área que tem essa especificidade, né? Ela se caracteriza justamente, pelo menos na sociologia brasileira, da forma como ela é produzida, pela busca de métodos e técnicas de pesquisa empírica. Ou seja, que a partir, evidentemente, de um quadro teórico, procurem buscar, né, elementos da realidade por diferentes caminhos, sejam eles quantitativos, através da coleta de dados estatísticos, seja qualitativos, através de entrevistas, análise de documentos, sentenças, decisões judiciais de maneira geral, para que, a partir desses dados, desses elementos concretos, nós possamos, inclusive, rever as teorias. Ou seja, se a gente parte de uma visão teórica que já dá conta de toda uma realidade, a teoria acaba, a empiria, né, os dados, acabam sendo apenas exemplificativos de uma interpretação da realidade que já está pronta a priori. Esse é um vício até do campo acadêmico e de quem faz pesquisa nessa área, que muitas vezes acaba caindo nisso, né? Ora, cientificamente falando, epistemologicamente falando, me parece que isso é um equívoco, né? É preciso sempre formular hipóteses que possam ser testadas e possam ser, inclusive, refutadas. O exemplo disso, um exemplo que eu posso dar, foi a minha pesquisa sobre os juizados especiais criminais, que talvez tenha sido o meu trabalho até hoje mais conhecido e mais citado, que foi feito em 1997, 98, acabou depois publicado pelo IBCCRIM, onde eu parti para a pesquisa a partir de uma visão teórica e de uma hipótese.
a respeito de qual seria o impacto da entrada em vigor da Lei 9.099 e do funcionamento desses juizados especiais. Ora, o que eu encontrei a partir da observação direta das audiências, da entrevista com juízes e promotores e também da coleta de dados estatísticos, não estava previsto, né? Então, contrariava, inclusive, boa parte das minhas hipóteses iniciais. Sim. E essa é a riqueza da pesquisa, né? Isso é o que eu procuro passar hoje para os meus alunos, né? Numa disciplina de metodologia que eu desenvolvo no mestrado em Ciências Criminais, de que para a pesquisa acadêmica que tem esse propósito, né, e essa pretensão de investigar a realidade, é muito importante essa abertura do pesquisador, para que ele possa, inclusive, encontrar algo que não estava previsto, né? Sim. E para isso, evidentemente, que o acesso aos dados é fundamental. Eu diria, né, o Brasil hoje, com 40 anos já de democratização quase, né, a partir da Constituição de 88, ele é um país muito mais transparente em matéria de dados que nós temos hoje. Por exemplo, o sistema prisional. Até 1991 não havia dados de presos. Né? Isso são dados... Ontem, né? Agora nós temos uma série, enfim, histórica que nos permite entender para onde as coisas andam, né? Mas é muito recente. Sim, né? O conhecimento sobre o sistema de justiça... O marco fundamental disso é o CNJ, né? Sem o CNJ, como já foi dito, né, o Poder Judiciário era visto como uma caixa preta, ou seja, não se sabia decisões, processos, fluxo, demanda, toda uma série de coisas que, para mim, são fundamentais, né, para que se saiba para onde nós estamos indo, qual é a demanda, qual é a sobrecarga e tudo mais, né? Talvez, do ponto de vista mais, digamos, qualitativo, que é essa análise mais refinada sobre a opinião dos operadores, dos juízes, promotores, policiais, nos últimos anos nós tivemos um certo fechamento, né? Nós tivemos uma mudança de perspectiva, talvez até das próprias instituições, que talvez tenham se sentido por uma série de motivos que podemos, inclusive, debater, muito colocadas sob holofotes, né, da mídia, da sociedade, muito escrutinadas do ponto de vista daquilo que estavam produzindo e das polêmicas que foram surgindo numa sociedade extremamente polarizada politicamente, e isso resultou num certo fechamento, né, numa certa preocupação maior dos gestores, inclusive dessas instituições, para que não fossem de alguma maneira muito abertos, né, aos seus dados, às suas opiniões, porque isso poderia causar constrangimentos, poderia causar, inclusive, divisões internas. Sim. Mas, bem, são questões que me parece que têm a ver com a conjuntura política do país, com as questões corporativas também dessas instituições, mas que, da minha parte, nunca me impediram de avançar nesse propósito da investigação empírica, né, concreta do funcionamento, das opiniões, das mentalidades, como eu tenho chamado também em alguns trabalhos, daqueles que atuam dentro desses contextos, né? Há diferentes ferramentas para isso, a gente precisa, como pesquisador, ter flexibilidade, isso é o que eu sempre digo também, né? Se o caminho está fechado por um lado, que se procure por outro, porque o próprio fechamento ele é um dado de pesquisa, né? Então é preciso olhar para isso e tentar entender. Sintoma, né? Acima de qualquer outra coisa. Exatamente. Mas claro, né? Quanto maior for a transparência, a abertura, a compreensão de que a pesquisa acadêmica e científica ela é um insumo, né, para as próprias instituições, melhor é para o pesquisador, né, desde que também ele atue com seriedade, com ética na pesquisa e utilize esses dados da forma mais adequada possível, né, que também é uma preocupação. Deixa, Rodrigo, tu falavas ali, eu me lembrei, falasse nos juizados, né, especiais. 88, a nossa Constituição colocou lá no artigo 98, pode haver consenso, transação penal, então um espaço de consenso para crimes de menor potencial ofensivo. Isso foi um passo no sentido de recomendações até, né, de uma última ratio, deixe um direito penal para quando for necessário. Ao mesmo tempo, ela colocou lá, tem crimes hediondos que devem ser tratados com mais severidade, tráfico, terrorismo,
tortura, etc. E, bom, nesses 2 sinais, nós vamos levando a vida real. E a população, segundo várias das estatísticas, parece ter medo hoje. Medo da violência urbana, e aí nós temos questões de organizações criminosas. Eu lembrei do Luciano Oliveira, que eu sei que é uma referência também que tu usas, né? Se o crime existir, mas mais do que isso, ele dizia lá naquele texto que a gente leu tanto Rousseau que esquecemos de Hobbes. Né? E que o nosso discurso, de alguma forma, tinha que também fazer sentido numa parada de ônibus conversando com as pessoas. A minha pergunta provocativa é, esse medo meio difuso que as pessoas revelam, ele tem fundamento, ele é compreensível, ou como é que ele deve ser tratado do seu ponto de vista acadêmico e jurisdicional? Bem, essa é uma excelente pergunta, Jaime, porque é um tema que volta e meia ele está colocado, especialmente no âmbito acadêmico, né? Nós que recebemos alunos de mestrado, doutorado em ciências criminais, existe um senso comum teórico, como eu digo, né, de que, primeiro, a mídia cria a sensação de insegurança. Então, ela não é real, ela seria produzida midiaticamente a partir de um certo sensacionalismo, né? E segundo, de que esse medo criado pela mídia acabaria levando à exacerbação punitiva, né? à legitimação de mecanismos punitivos inadequados, exacerbados, enfim, e, portanto, estaríamos num círculo vicioso, né? Eu acho importante, né, quebrar com essa visão, né? Isso é uma das coisas que eu tenho procurado fazer, esse livro vai nessa direção, que é no seguinte sentido, né? Inclusive o grupo de pesquisa que eu coordeno, o GPESC, né, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal, ele completou 20 anos no ano passado, e quando ele completou 10 anos, nós fizemos um evento, né, um seminário, onde eu trouxe 2 especialistas em mídia e criminalidade, a Silvia Ramos e a Anabela Paiva, 2 pesquisadoras do SESEC do Rio de Janeiro. Porque elas tinham acabado de lançar um livro onde discutiam isso e diziam: a mídia tem se qualificado, as editorias de polícia têm se tornado editorias de segurança pública na Folha de São Paulo, no Globo, na RBS, e isso tem produzido uma qualificação desse debate midiático que tem uma importância fundamental, no sentido de que o tema segurança pública, o tema justiça criminal, muitas vezes é um tema mal trabalhado, banalizado, enfim, tratado de forma superficial, mas é fundamental que a sociedade conheça, né, qual é a realidade, como as coisas funcionam, qual é o problema em relação à violência e qual é a possibilidade de enfrentar isso por meio de mecanismos institucionais. E isso digamos, uma preocupação que eu tenho. Eu já orientei, inclusive, jornalistas, né, e pessoas que trabalham nesse âmbito da produção da notícia. A criminologia tem estudos importantes sobre isso desde o século XIX, como a produção da notícia é feita, que efeitos ela tem na sociedade. E, de alguma maneira, eu diria, né, primeiro, o medo e a insegurança, eles hoje estão presentes, né? O Fórum Brasileiro de Segurança tem feito pesquisas via surveys, mostrando que mais da metade da população brasileira altera cotidianamente o seu comportamento, as suas opções de vida, por medo da violência e do crime. Sim. E esse medo não é um medo exclusivamente subjetivo, ele tem elementos objetivos. A violência no Brasil ela está presente em casa, a violência doméstica, está presente nas ruas, para quem anda circulando de ônibus, com o celular na mão e tudo mais, né? E talvez ela só seja uma experiência realmente muito difusa e muito distante para uma classe média alta que está muito protegida, que anda de carro, que mora em condomínios fechados e que realmente, né, não tem um contato mais direto com essa insegurança pública, né? Para não falar, evidentemente, do domínio territorial armado em grandes contextos urbanos brasileiros, e talvez até não só urbanos, mas até rurais, de grupos criminais, né, que hoje estão enraizados, estão disseminados e têm uma diversificação cada vez maior das suas atividades, né? Então essa é uma primeira questão. O debate sobre medo e insegurança, ele precisa ser feito porque é preciso reconhecer que é uma experiência produzida pela vida real das pessoas. Não é algo inventado, não é algo
superestimado, né? Bem, diante disso, o que se faz? Né? É claro, o medo é um péssimo conselheiro, né, do ponto de vista político. Então, o que tem acontecido frequentemente nas democracias contemporâneas, não só no Brasil, mas em outros lugares também, é que, em virtude do medo e da insegurança, cujas causas são sociais, políticas, econômicas, e que têm crescido em diversos contextos, né, porque tem crescido a criminalidade violenta, difusa, digital e tudo mais. Bem, diante disso, né, uma resposta populista, ela é muitas vezes o que acaba agradando a essa opinião pública insegura, amedrontada, mas é uma resposta sempre limitada, sempre incapaz de sustentar ao longo do tempo resultados efetivos. Na verdade, o maior resultado do populismo penal, no sentido, né, do aumento de penas e também da supressão de direitos e garantias, é a viabilização eleitoral de algumas figuras, que acabam, em nome disso, né, e em nome dessas propostas, obtendo dividendos eleitorais. Agora, não se tem notícia de algum lugar onde isso tenha levado realmente a uma política de segurança pública baseada em evidências e com resultados concretos, né? Então, esse é o grande desafio. É como, reconhecendo, né, o problema da insegurança pública como um problema real, reconhecendo que a segurança pública é um direito social, ou seja, ela não pode ser privatizada, as pessoas não podem ter a segurança apenas quando podem pagar por ela, o Estado precisa assegurar isso, e é preciso tirar, portanto, esse tema desse âmbito, né, do populismo penal, da utilização de forma oportunista do medo e da insegurança do ponto de vista político, para que possamos pensar em respostas concretas, que efetivamente possam trazer resultados na redução da violência e do crime. Uhum. Não, esse é um tema assim que tem. É o tema das nossas mesas, né? Eu sempre digo assim, eu não sei nem por onde começar, porque esse é um tema imenso, né, Rodrigo? Eu estava pensando aqui, e a primeira pergunta que eu coloquei para o Lênio, quando nós conversamos aqui, foi assim: existe espaço para o diálogo dentro de um sistema, de um direito liberal, como foi a linha nossa desde sempre, né? Desde o século XVIII que nós tomamos esse caminho do direito liberal, né? Claro, várias fases e várias espécies de liberalismo, né? Mas tu tens assim uma visão muito patrimonialista, né? O direito sempre teve, até eu sempre me recordo assim que quando eu estava na faculdade eu ouvia, faz muito tempo isso, né? Diziam assim que a história do direito penal é a história da sua extinção. Foi o oposto que aconteceu, né? Foi exatamente o contrário, assim. Pois olha, eu queria te perguntar assim, ó, tu falaste nessa questão. Um dos grandes problemas, eu vejo também, assim, já que eu vou dar uma opinião, isso, né? Eu vejo assim a sociedade que hoje se voltando, né, pelo menos uma parcela grande para essa autoproteção em virtude muito dessa questão do tráfico de drogas. E então eu acho que há um interesse econômico muito grande. Tu falaste assim, para que algumas pessoas se elejam. Eu acho que por trás de toda eleição tem um financiamento de campanha. E há interesses, né? Esse é o princípio desde sempre, né? Tu representas aquelas pessoas que, enfim, tu tens afinidade ideológica ou, eventualmente, também econômica, né? Eu acho que quando tu transforma o indivíduo uma mônada, quanto mais tu isola o indivíduo, melhor é de tu comandar uma sociedade, porque tu isola essa pessoa. Eu sempre digo, um telefone celular, apesar das mídias sociais, é o contrário. Isso, na verdade, tem uma capacidade imensa de nos isolar. Nós somos pessoas sem... Porto Alegre é uma cidade que praticamente não tem vida de rua, né? Outro tem o centro da cidade, que perdeu a força de atração,
né, digamos assim, está tentando sempre relutar por isso, tu tens talvez o Bom Fim, e eu não vejo mais assim um local que tu tenhas, como tu tem em qualquer país do mundo, que tu tenhas um comércio de rua, que tu vá para a rua, que tu conquiste os espaços públicos a partir desta ideia de que tu vence o medo porque as pessoas estão lá e tu vai lá e tu convive, e há uma inibição natural da criminalidade quando a população toma conta da rua ou do espaço público, né? Então, eu coloco essa questão assim para ti, né? Desta visão da traficância, o que tu tens trabalhado em cima deste tema, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, a esmagadora maioria das pessoas que moram ali são trabalhadores, pessoas que trabalham no comércio, nas casas, que exercem todas as funções, e são grupos ali, às vezes nem são numerosos, mas em virtude da violência explícita ou do espécie de armamento que usam e táticas de guerrilha que foram aprendendo, acabam dominando aquilo ali. As pessoas vivem sob a lei do silêncio, né? Então eu te pergunto se na tua pesquisa tu tens percebido assim essa questão que eu falei, tanto da questão assim, digamos assim, politicamente direcionada a um isolamento do indivíduo, né, de maneira que tu possa controlar melhor a sociedade, porque é ótimo que tu tenha um cara que tenha medo, porque ele vai consumir produtos agora pela internet, ou vai para o shopping, ele não vai para a rua, né? A praça não é um lugar, tu vai comprar um picolé, tomar não, água de coco, mas tu não vai fazer compra, né? Então existe um interesse também de te botar dentro de casa e te reduzir o teu espaço, né? Então eu te pergunto assim, se essa questão da traficância, com essa ideia que eu coloquei, o que tu pesquisasse? Não sei se tu tem alguma coisa nesse caminho. Só para fazer o merchandise, a parte 4 do livro é Drogas, Dados, Crime Organizado e Disputa Legislativa. Ótimo, perfeito. Eu tô indo no caminho certo, que nós estamos, né? Então, desembargador Conrado, eu acho que uma das nossas tarefas, né, como pesquisadores, intelectuais, enfim, é de interpretação e redução da complexidade de grandes temas para que a sociedade possa debater, possa, de alguma maneira, enfrentar essas questões de maneira informada, na medida em que, claro, né, como eu disse, eu estou há 40 anos trabalhando com isso, né, então eu não vou esperar, evidentemente, que as pessoas em geral tenham esse conhecimento aprofundado de algumas coisas, mas o meu papel, como alguém que está participando do debate público, é tentar levar às pessoas, né, conceitos e visões que possam facilitar essa compreensão de que há saídas, né? A sociedade contemporânea vive grandes crises, né? A crise ambiental, né? A crise dos estados nacionais para lidar com problemas que transcendem esse âmbito dos países, né? O problema ambiental é um deles, e o problema da criminalidade também, né? Para o cidadão comum, talvez seja um problema insolúvel, né? Ele não consegue enxergar a saída, né? E no Brasil, inclusive, teve grande impacto aquele filme Tropa de Elite, que aponta para um beco sem saída, ou seja, a violência cresce, a polícia ou é violenta ou é corrupta, e todo o problema está no sistema político, que também não tem solução, né? Então, isso marca, digamos assim, a experiência brasileira desses últimos 20 anos. Grandes escândalos de corrupção, grandes operações policiais, mas que se repetem e que não nos permitem enxergar uma luz no fim do túnel, né? Ora, precisamos avançar nesse sentido, né? O que fazer? E a primeira coisa é o diagnóstico, né? Então, qual é o problema? O que está acontecendo? Para onde nós estamos indo, né? Do ponto de vista disso que o senhor chama, né, o tráfico de drogas, enfim, que tem sido chamado de crime organizado, facções criminais, domínios territoriais armados, e que inclusive deu margem agora a uma reforma legal bastante ampla, né, a chamada Lei Antifacções. Qual é o problema, né? Qual é a situação que nós temos?
Embora no Brasil a criminologia, que é a ciência que investiga tanto o crime quanto o funcionamento das instituições, ela não exista enquanto ciência, porque não há formação de criminólogos no Brasil, como há na Espanha, no Japão, em outros países, no Canadá, onde eu permaneci um período também analisando como funcionava lá essa formação em criminologia. No Brasil ela não existe. Por quê? Porque no Brasil, ao longo de décadas, quem discutia crime e punição eram juristas e psiquiatras. Ficava restrito a esse âmbito, né? Mas no Brasil, embora a criminologia não exista enquanto ciência, se desenvolveu a partir dos anos 80, no âmbito das ciências sociais, uma vertente que eu tenho chamado de sociologia da violência, mas que também inclui antropólogos, cientistas políticos, que começaram a olhar para isso. Começaram a olhar para uma realidade onde havia aquilo que o saudoso professor Michel Missi chamava de uma acumulação social da violência, que ia e que levava do malandro carioca às grandes organizações criminosas e levava dos esquadrões da morte, da polícia, da ditadura, para contextos de legitimação da violência policial. Então, problemas seríssimos, né? E alguns pesquisadores, então, a partir dos anos 80, via o núcleo da violência da USP, vários grupos de pesquisa no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, a partir do professor José Vicente Tavares dos Santos na URGS, no Ceará, o professor César Barreira e vários outros começaram a desenvolver pesquisas sobre isso, né? E essas pesquisas produziram resultados, dados e também produziram novas gerações de pesquisadores. Por exemplo, sobre crime organizado, facções, enfim, a Camila Nunes Dias é uma grande referência hoje em São Paulo a respeito do PCC especificamente. Eu orientei um trabalho importante da Marcele Cipriani sobre as facções gaúchas. E no Rio de Janeiro, enfim, muitos pesquisadores têm trabalhado também Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias, né, que também dominam territórios. E o que essas pesquisas mostram, primeiro, é o avanço dessas organizações. Ou seja, elas começam lá nos anos 70, ditadura militar, a reunião em presídios de presos políticos e presos comuns, que vai produzir uma tecnologia de organização que vai resultar no domínio territorial armado no Rio de Janeiro a partir da entrada da cocaína no mercado ilegal, que vai aumentar muito a rentabilidade desse mercado, vai permitir a compra de armas, a corrupção da polícia e tudo mais. Isso é anos 80. Né? Dos anos 80 para cá, o que aconteceu? Né? São Paulo produziu a maior facção criminal brasileira, o PCC, que, diferente de outros estados, monopolizou o mercado ilegal no estado de São Paulo. Inclusive, esse é um dos motivos da queda dos homicídios em São Paulo, todo mundo sabe disso, né? A existência de uma única facção que domina, que controla. O Comando Vermelho, né, que continua disputando com outros grupos no Rio de Janeiro, mas que também se nacionalizou, assim como o PCC, né? E essas duas grandes organizações criminosas, elas passaram a operar como corredores de passagem da cocaína dos Andes para a Europa. Então, assim como os grandes cartéis mexicanos crescem levando a cocaína para os Estados Unidos, e hoje também a metanfetamina e outras drogas, o PCC e o Comando Vermelho se especializaram nessa logística de levar a cocaína dos Andes, passando pela Amazônia, passando pelo corredor chamado Caipira, pela Rota Caipira, para a Europa, via Porto de Santos, via Porto de Pernambuco, né? E isso aumentou muito a sua rentabilidade, a sua capacidade econômica, e além disso, elas começaram a diversificar os seus negócios. Então, hoje não é mais só a droga representa em torno de 10% a 20% da arrecadação desses grupos criminais, que lidam com combustível ilegal, adulterado, que lidam com garimpo ilegal na Amazônia. Ou seja, todo tipo de ilegalidades hoje no Brasil, de alguma forma, está conectado a partir desses grandes grupos, né? O Rio Grande do Sul tem uma situação mais peculiar, grupos mais fragmentados, nem o PCC nem o Comando Vermelho estão aqui de forma direta, até porque não é um estado
que interesse para esse comércio internacional da droga, e por isso nós somos uma espécie de ilha, né, com alguns grupos locais, mas que têm conexões nacionais e internacionais e também tem grande poderio econômico, né, que causa problemas na polícia penal, ou seja, várias situações que inclusive têm aparecido, né, de corrupção, facilitação de fugas e tudo mais, né? Então, precisamos olhar para isso. Alguma coisa que o Brasil fez nessas últimas décadas nos tornou um grande laboratório de organizações criminosas, de novo tipo, né? Organizações criminosas que são próprias de uma sociedade informacional, onde as conexões aumentam, onde a capacidade do Estado ela se reduz, ao contrário até do que alguns colegas imaginam, né? O problema hoje não é um Estado superpoderoso que domina e controla. Não. O problema hoje é que, apesar de todos os esforços feitos pelo Estado para manter o controle, há grupos particulares que têm um poderio gigantesco e que não está vinculado a estados nacionais, que transcende as fronteiras dos estados-nação. Como é que a gente lida com isso, né? Que tipo de ferramentas são necessárias para lidar com esse problema, né? Estamos agora, inclusive, diante de tudo isso, com uma questão geopolítica, né? Os americanos, via governo Trump, começaram a dizer que esses grupos são terroristas. Isso auxilia alguma coisa do ponto de vista do combate a esses grupos no Brasil, na Colômbia, no México? Evidentemente que não. O único propósito dessa denominação como terroristas é que isso permite a intervenção americana direta, armada, militar. Na minha opinião, e juridicamente falando, inclusive, são grupos criminosos, organizações criminosas que devem ser tratadas como tal. E, portanto, é problema de polícia. E polícia não pode ser apenas a polícia estadual, nem a federal. É preciso que haja conexões com a Interpol, com as polícias, né, de outros contextos e países, para que, de fato, nós possamos enfrentar a questão da lavagem de dinheiro, dos fluxos financeiros que esses grupos controlam. Esse é o único caminho que dá resultados, né? Então, o desafio é grande, isso afeta a vida de milhões de pessoas que vivem nesses contextos onde esses grupos têm domínio territorial armado. Isso também afeta o próprio tráfego de internet, porque esses grupos também praticam crimes online, e, portanto, né, não podemos minimizar, relativizar a questão que o senhor coloca, né, de que, bem, mas não haveria interesse em isolar as pessoas. Eu confesso ao senhor que eu não acredito muito nessa coisa de uma mente sistêmica que cria situações que são inevitáveis e que não podem ser enfrentadas pela vontade humana, individual e coletiva, né? Então, bem, é claro, a lógica do capitalismo contemporâneo, com as ferramentas informacionais, os celulares, enfim, leva a uma atomização. Mas isso não é um destino inexorável. É preciso e é possível enfrentar isso. E acho que esse é um dos desafios, enfim, que nós temos como sociedade. Deixa eu só fazer uma réplica aqui. Não, é que, na verdade, assim, ó, evidente que eu não quis falar numa totalidade, assim, de uma mente macabra, lá um cara sentado lá num porão, lá, como se dizia antigamente, né? Ou então numa cobertura, melhor ainda, né? Não, eu acredito numa forma, né, de comércio. Tu vês assim, ó, estava lendo agora, trabalhando com essa questão, assim, como é o nome? É Shoshana Zuboff. E a respeito exatamente desta questão, né, da invasão da privacidade, enfim, avançando nos campos, assim, né, que outrora seriam resguardados da tua própria privacidade, que não existe mais com essa tecnologia. Mas isso há um interesse de vender coisas, né? A internet das coisas e essa coisa toda de comércio. É nesse sentido que eu coloquei. Claro. A minha provocação queria ir nesse sentido, porque na fala do Rodrigo, uma ou duas vezes aparece isso, e é fato. A gente vive numa sociedade informacional altamente tecnológica, e também temos algumas pautas no Brasil do século XIX.
E aqui é um tema que acaba, eu sei o quanto todos nós temos sensibilidade para ele, mas que é o problema gravíssimo e estrutural da desigualdade no Brasil, não como uma causa direta da criminalidade, mas como algo que contamina aí sim todo o nosso ambiente de convivência social, a desigualdade profunda. E a mesma pauta que eu acho que é século XIX, por exemplo, é a questão sanitária. Não é possível que nós não consigamos resolver isso no Brasil, né? Bom, dito isso, eu pensava, será que o nosso ferramental, um pouco normativo e um pouco também institucional, ainda não é um pouco por demais século XX para enfrentar isso tudo? E veja, seja na primeira ponta. Então eu queria te provocar com um deles tu até colocas no livro, o outro, é, por exemplo, polícias versus Ministério Público, controle externo da atividade policial. Algo está lá como uma promessa da Constituição e que eu não sei até que ponto, enfim, é um problema. 2, aquele jardão, tu colocas aqui, a polícia prende, o judiciário solta. Há um desacoplamento aqui e isso nos prejudica em avançar, sob o ponto de vista de coisas que funcionam. Claro, esse é o grande tema, né? Me parece, do ponto de vista da elaboração de políticas públicas para lidar com essa complexidade social contemporânea, né? E nesse sentido, o que eu sustento, né, o que eu tenho sustentado é, primeiro, todas essas questões que nós já discorremos, elas acabam produzindo uma crise das democracias liberais contemporâneas. Esse não é um cenário exclusivamente brasileiro, pelo contrário, né? Há no mundo todo, especialmente no mundo ocidental, na Europa, no contexto norte-americano, uma crise da democracia que, na verdade, é uma crise de legitimidade das instituições. As pessoas não enxergam, seja no executivo, seja no legislativo ou no judiciário, uma representação adequada para os seus interesses. Talvez haja nesse sentido, né, inclusive, uma certa fragmentação identitária, uma tribalização da sociedade, como diria o Maffezoli e outros autores que trataram disso já a partir dos anos 80, pós-modernidade, enfim, né? O fato é que o sujeito social contemporâneo ele não se identifica mais com um grupo que seja minimamente representativo para que ele possa delegar a alguém a representação dos seus interesses. Esse é um grande problema. Porque, por exemplo, a luta dos trabalhadores a partir do século XVIII, Revolução Industrial, ela produziu os grandes partidos políticos do século XX, né? Os partidos social-democratas, partidos voltados para a tentativa de domar o capitalismo no sentido de que, bem, tudo bem, tenhamos a propriedade privada, a iniciativa, né, privada, mas tenhamos também políticas sociais garantidas pelo aumento da produtividade do trabalho para que todos tenham acesso a direitos fundamentais, né? Esse foi o propósito, enfim, né, que inclusive superaram, né, na minha opinião, a outra perspectiva mais crítica e revolucionária dos partidos comunistas, enfim, que apontaram para uma direção que acabou chegando a um colapso em termos de aumento da burocracia e do autoritarismo, né? O caminho social-democrata foi um caminho muito interessante do ponto de vista da solução dos problemas sociais, através desse equilíbrio entre iniciativa privada e investimento público, né? O problema é que, com a crise de legitimidade do Estado a partir dos anos 70, apontada por muitos, entre outros Habermas, né, e outros autores, ficou cada vez mais difícil defender o controle público, o investimento público no enfrentamento das desigualdades e no melhor funcionamento das instituições. Então nós temos, por um lado, né, uma sociedade que não acredita no Estado, que não confia nas instituições, porque percebe que elas são falhas, que elas são pesadas, que elas são caras, e que elas têm até corrupção. Então, bem, todos têm um pé atrás com isso, né? Mas, por outro lado, qual é a outra possibilidade? Qual é o outro caminho? Qual é a saída, né? A privatização. Então, o mercado vai resolver tudo. Bem, sabemos que isso não funciona. E a história mostra isso, né?
que quando as sociedades liberais exageraram nessa ideia, né, de que o livre mercado, a livre iniciativa, iria dar conta dos desafios sociais, enfim, isso não aconteceu e gerou guerras. A Primeira e a Segunda Guerra, quando então se chega a essa conclusão de que era preciso um equilíbrio, né, keynesiano de investimento público para alavancar a economia, mas também para garantir os direitos fundamentais. Bem, no âmbito da segurança pública e da justiça criminal, o desafio não é pequeno, porque, claro, como eu digo, né, não há democracia sem polícia. É a lição robesiana que o Luciano Oliveira retoma, né? Os seres humanos, né, deixados ao seu livre arbítrio, não necessariamente eles vão produzir algo muito interessante do ponto de vista das relações interpessoais. Haverá problemas entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre diferentes perspectivas e interesses que vão entrar em conflito. É preciso mediar esses conflitos. E quando esses conflitos são exacerbados, a polícia precisa intervir para produzir a pacificação social. Essa é uma invenção moderna também, né? Ora, para isso eu preciso de uma boa polícia. Uma boa polícia custa caro, porque ela tem que fazer o policiamento ostensivo e tem que fazer a investigação criminal. E isso não é barato. Mas sem isso, sem a investigação criminal, como é que eu vou processar, julgar e condenar alguém? Ou seja, eu dependo da polícia, né? É a nossa angústia com a qualidade da prova, né? Exatamente. E claro, né, uma sociedade insegura e com medo, voltando para aquele tema, ela vai aceitar uma redução dos direitos e garantias em nome da segurança, que é o que o Bukele fez em El Salvador. Taxas de homicídio de 90 por 100 mil. Bem, como é que a gente resolve isso? Vamos criar um grande presídio, vamos lotar esse presídio e quem vai para o presídio são jovens ligados a facções, com tatuagens, com alguns sinais de pertencimento a esses grupos, e não haverá investigação, não haverá garantias, não haverá processo legal, mas haverá a pacificação da sociedade. E El Salvador aceitou isso porque reelegeu o Bukele com 90% dos votos, o que significa que a defesa dos mecanismos democráticos de processamento criminal para a responsabilização de autores de delito, hoje ela está em questão, porque hoje há setores, inclusive do sistema político, que defendem um caminho que é um caminho de supressão de direitos e garantias em nome da segurança, dizendo esses grupos são muito poderosos, o direito penal é muito burocrático, muito pesado, muito caro para enfrentar esse problema e, portanto, que se faça isso com prisões preventivas praticamente automáticas e obrigatórias para certos crimes, que se faça isso com provas ilícitas, com a legitimação da palavra do policial, muitas vezes em processos para a condenação criminal sem que haja uma sustentação maior, o que leva também à ideia da excludente de ilicitude para mortes praticadas pela polícia. E nesse sentido, né, e falando em controle da atividade policial, no Brasil, né, nós temos hoje mais de 100 mil mortes praticadas por ano por policiais. Isso não é aceitável, não há outro país do mundo onde isso aconteça, é uma pena de morte informal, mas há o aplauso de grande parte da sociedade, e eu diria mais, dentro das carreiras jurídicas há quem considere que isso é uma consequência inevitável de uma sociedade violenta e que a polícia precisa reagir a isso de forma violenta e está autorizada a fazer isso sem que se precise escrutinar muito a fundo porque aquela morte aconteceu, né? Então, por melhores que sejam os mecanismos institucionais de controle da polícia, do ponto de vista da arquitetura legal, e eu diria que há espaço para melhorias, mas de qualquer maneira avançamos, se a mentalidade social e até institucional não enfrenta o problema, a lei não vai resolver isso, né? Não é a arquitetura institucional que vai resolver isso. O Ministério Público, do ponto de vista constitucional, é o órgão competente para o controle externo da polícia. Existe vontade política por parte dos ministérios públicos, de uma maneira geral, para desenvolverem essa atribuição, né? Como ela será desenvolvida ou é desenvolvida? Bem,
temos aí, me parece, um tema que precisa ser de fato melhor discutido, não no sentido de que nós vamos tolher a polícia, porque nós precisamos da polícia, não é fácil ser policial, os desafios são gigantescos, é preciso qualificar, valorizar o bom policial, mas não há possibilidade de ter uma boa solução sem controle da Força Armada, que é a polícia, né? Então, como fazemos isso? Esse é um tema, me parece, que precisa ser discutido, né? É que isso me remete assim, a uma reflexão. Assim, nós temos estruturas, assim, não sei se o que tu pensa a respeito disso, né? Nós temos uma estrutura que vem do século XIX, né, de um país ainda com um imperador, né, com uma monarquia, uma elite que sustentava essa monarquia, que é fundamentalmente vinculada à indústria do café, né, que nós tivemos aí durante tanto tempo, a escravidão, enfim, toda essa história que nós todos conhecemos, vem para o século XX tropeçando nessa questão das democracias, com golpes e, enfim. E nós importamos da Itália um aparato jurídico penal autoritário, né? O Código Rocco, que é um conjunto legislativo, que já começa na polícia. Tivemos a experiência aqui de um juizado, de um juiz de instrução que não funcionou. E nesses mais de 20 anos de ditadura militar, nós tivemos quase que um mandato livre, assim, né, para a polícia de prender as pessoas e sem explicação. Nós sabemos que isso foi um grande atraso, assim, civilizatório, jurídico civilizatório, né, para a gente sentir desta forma, né. E isso se transformou, o inquérito policial, eu não gosto, às vezes, eu acho que seria importante ter alguém da polícia conosco aqui para fazer o contraponto, mas o fato é que o inquérito policial, ele também sempre foi um triunfo político da polícia, né? Porque há uma coleta de provas, é todo um procedimento que acontece ali. Hoje eu vejo esta visão que eu tenho de algum bom tempo para cá, que houve como tu disseste no início da tua fala, uma democratização e hoje nós percebemos assim um aprimoramento cultural e intelectual das polícias, né? Hoje é uma opção que antigamente não se tinha, né? Dificilmente você tinha até um delegado que tivesse curso de direito. Hoje é básico, inclusive, para todos os policiais. E eu tenho contato assim, muito com policiais e vejo assim, a qualidade cultural, intelectual, de produção, de visão de mundo. Eu acho que houve uma mudança assim, radical dentro da polícia. Mas vejo ainda, nós ainda temos esses resquícios. Eu vou dar um exemplo, essa questão do Ministério Público, né? Sempre achei difícil, por exemplo, e burocrático demais que o Ministério Público não participe da própria investigação. Porque toda a investigação, eu não estou dizendo que ele vá a campo fazer a coleta das provas, mas a condução, eventualmente, junto com o delegado, entra um problema político-institucional aí, que me parece muito ruim e muito atrasado. Nós tínhamos que ter uma Ministério Público, como nós temos na Europa. O promotor está no lugar, ele vai dizer, olha, conversa com o delegado. O próprio Estados Unidos tem esse modelo, e você vai mais ou menos conversar, porque ele é que vai representar aquilo que foi coletado das provas. Então eu vejo essa burocratização, de uma certa forma, ela traz problemas, causa uma divisão muito grande no sistema judiciário como um todo, né? E esse sectarismo, eu não entro lá, tu não entra aqui, e aí fica essa coisa por ofícios, burocratiza demais e tu acaba criando disfunções. Quais são essas disfunções?
Eu comecei falando, primeiro, no aspecto filosófico da coisa, nós partimos depois para a questão intermediária, da esfera intermediária, enfim, de sintomatologia da coisa. Eu estou indo agora para o concreto, para o miolo, que tem a ver com execução criminal, enfim, agora é o concreto, é o dia a dia, né? Então, eu vejo assim que nós temos assim hoje, né, a polícia luta muito, vejo, a Polícia Civil luta demais, a questão das verbas é muito difícil. A polícia quer produzir bem e fazer investigações profundas, mas também tem a restrição econômica. Como tu disseste, este é um problema muito grande. E nós temos um problema do Brasil que são 4 polícias ou 5 polícias. Houve uma proliferação. Eu colocava até eu tive num encontro agora que aconteceu na França, em Lyon, da Interpol. E nós tivemos aqui, o tribunal participou junto com o CNJ e tal, e nós fomos, eu e mais 2 colegas, fomos participar de debates com eles, né? Enfim. E verifico assim, e coloquei para um dos ministros do STJ assim: olha, ministro, veja bem, se eu fosse juiz em Rio Grande hoje, que é a realidade do colega lá, ele está trabalhando com 5 polícias. Mas como 5 polícias? Sim, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Polícia Federal e a Polícia Penal e a Guarda Municipal. Então, assim, onde é que está o diálogo entre essas polícias? Então, se cria uma mentalidade e de que tu trabalha no varejo e aquilo dá uma falsa sensação de produção, né? E a sociedade, vendo aquilo, isso verdadeiramente não tem um resultado positivo, porque o que interessa, por exemplo, hoje, as melhores provas que nós trabalhamos com a prova, nós trabalhamos na nossa mesa, o que nós queremos ver é a prova. Eu disse esses tempos, até conversando com o comandante da brigada, disse para ele: nós não nos vinculamos com o resultado do processo, nós nos vinculamos com os procedimentos. Essa é a nossa vinculação. Senão não precisa de juiz, já está julgado, né? Então, agora, para isso também, para favorecer esta postura procedimental nossa, que é uma conquista da civilização, né? Nós precisamos ter investigações com melhores recursos tecnológicos, com estratégias. E não é falta de capacidade das polícias, não é falta de vontade, é uma questão de opção política. Então, quando eu falei inicialmente, vou conectar com o que eu tinha dito antes, que estas ideias, assim, e nós voltamos a uma ideia, eu tenho um pouco de medo de trazer palavras, porque as palavras, elas, além da sua natureza, né, enfim, digamos assim, o fato de serem, né, plurissemânticas, digamos assim, tu poder trabalhar com... Tu também agrega cola muitos estereótipos assim, ideológicos, né? Mas o fato é que eu tenho a impressão assim, que se tu não consegues fazer uma investigação mais detalhada e como é que tu vai fazer isso num país que tem um interesse econômico de que a polícia acaba, digamos assim, não há um interesse de fato de grandes investigações. Nós estamos vendo até, eu acho que nós estamos num momento até bem razoável da história, de que nós estamos vendo muitas pessoas sendo investigadas pela Polícia Federal. Agora, isso tem que se dividir para as outras polícias também, né? Nós precisamos de investigações. E aí nós vamos ter um processo melhor, né? Desculpe, me alonguei um pouco, né? Não. Mas é que o Rodrigo traz muitas questões. É muito rico. E, na verdade, eu imagino que nós estamos já quase terminando, mas para ficar no mesmo chão de fábrica, Rodrigo, acho que tem um outro tema que talvez tu possa junto aqui